Um acidente aéreo ocorrido nos Andes em 1972 provocou 72 dias de horror. No dia 13 de outubro de 1972, um turbo-hélice da Força Aérea Uruguaia voava sobre a Cordilheira dos Andes transportando a equipe de rugby do Uruguai para jogar uma partida no Chile. A viagem havia começado no dia anterior, quando o avião partiu de Montevidéu, mas o clima forçou uma escala durante a noite em Mendoza, na Argentina. Em meio ao mau tempo, os pilotos se confundiram e iniciaram o procedimento de descida antes da hora. O resultado foi um impacto no cume da montanha, a mais de 4.000 metros de altitude. O turbo-hélice se partiu em dois e desceu a mais de 300 km por hora pela neve até parar em um banco de gelo. O avião sobrevoava a cordilheira, com 45 pessoas a bordo, 5 tripulantes e 40 passageiros. 12 pessoas morreram na queda. Outros 5 morreram na manhã seguinte, entre eles o copiloto, e mais uma sucumbiu aos ferimentos no 8º dia. Os 27 restantes enfrentaram sérias dificuldades em sobreviver ao congelamento no alto das montanhas. Muitos tinham sofrido ferimentos do acidente. Depois de 10 dias perdidos no meio dos Andes, eles conseguiram improvisar um rádio e ouviram a notícia desoladora: as buscas tinham sido encerradas. As autoridades afirmaram que não era possível que houvesse sobreviventes e decidiram terminar a procura pelos jovens. Os grupos de busca de 3 países procuraram o avião desaparecido. No entanto, uma vez que o avião era de cor branca, ele se misturou com a neve, tornando-se praticamente invisível do céu. No começo, os sobreviventes se alimentaram de barrinhas de chocolate e doces que encontraram nas malas. O problema veio após alguns dias, quando a comida se esgotou. Sem comida, os sobreviventes tomaram a decisão mais difícil de suas vidas, até porque a maioria se conhecia e mantinha fortes laços de amizade. Estávamos morrendo de fome, sem nenhuma esperança de encontrar comida. Ali só havia alumínio, plástico, gelo e pedras, relembra Fernando Parrado, um dos sobreviventes. Diante do desespero, optou-se por uma medida extrema: se alimentar da carne dos mortos, mantida congelada sob a neve. Alguns igualaram o ato de canibalismo ao ritual da Santa Comunhão. Outros inicialmente tinham muitas ressalvas, mas depois de perceberem que era o seu único meio de permanecerem vivos, mudaram de ideia ao fim de alguns dias. 8 dos sobreviventes iniciais morreram posteriormente na manhã de 29 de outubro, quando uma avalanche em cascata os atingiu enquanto dormiam na fuselagem. Sem esperanças de serem resgatados, eles tinham que se organizar para conseguirem sair por conta própria do meio da maior cordilheira de montanhas do mundo. Fizeram alguns cálculos levando em consideração o tempo de viagem até a queda e a direção do avião e chegaram à conclusão de que estavam a cerca de 8 quilômetros de distância de um povoado chamado Curicó. A meta era caminhar até lá e pedir ajuda. Nando Parrado e outros 2 jovens ficaram incumbidos de fazer a escalada pelas montanhas dos Andes. No dia 12 de dezembro de 1972, eles iniciaram a expedição e começaram a escalar os paredões de montanhas cobertas de neve que os rodeavam. Após alguns dias caminhando com muita dificuldade, chegaram ao topo de uma montanha da qual esperavam avistar o povoado de Curicó. Mas tudo que havia do outro lado eram mais montanhas. Perceberam que a expedição seria mais complexa do que imaginavam e decidiram que um deles voltaria ao acampamento na fuselagem do avião. Assim os outros 2 teriam mais comida e agilidade para continuar a caminhada. Caminhando mais depressa, os sobreviventes finalmente começaram a encontrar vestígios de civilização, quase 10 dias depois de terem partido do acampamento. Muito debilitados e quase morrendo de fome, eles já tinham poucas esperanças quando avistaram um vaqueiro montado em um cavalo, do outro lado do rio em que descansavam. Avisaram a ele que tinham sobrevivido à queda do avião e pediram ajuda. O vaqueiro cavalgou muitas horas até a cidade mais próxima e acionou o exército. No dia seguinte, os helicópteros chegaram ao acampamento e resgataram os sobreviventes, exatos 72 dias após a queda do avião. Foi pela graça que sou salvo mediante a fé.
basta